Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, 20 de maio de 2024. Vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso texto é o capítulo 4, versículo 31. Antes eu quero lembrar novamente, Rio Grande do Sul está aí numa dificuldade. Se você puder ajudar, ajude. As chuvas também estão chegando aí a Santa Catarina, isso aumenta a preocupação. Mas que Deus possa ali abençoar, amenizar as chuvas e as coisas voltem à normalidade. Mas vamos aqui meditar na palavra de Deus, Efésios 4, 31, diz assim a palavra do Senhor. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. O contexto do capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 33, Paulo está exortando os santos a terem uma vida santa, viver em santidade. Amém? E Paulo não vai falar aqui de uma espiritualidade transcendente, andar voando, né? Subindo parede, não. Paulo vai falar de uma espiritualidade prática. O cristão tem uma vida prática, uma espiritualidade prática. Amém? Vamos ao texto que ele começa dizendo assim: longe de vós. E aí, longe de vós, ele vai dar aí uma sequência. Então, Paulo, ele vai destacar aqui características assim extraordinárias que precisam, eu diria que é obrigatório estar longe da vida, da boca de um crente, tá certo? Do pensamento de um crente. Então, ponto, ele começa a dizer assim, longe de vós. Então, tem coisa que precisa estar longe aí do crente, da imaginação, do pensamento, da fala, da ideia do crente, tá certo? E vamos lá que o texto prossegue dizendo assim, toda a amargura. Significado de amargura, você encontra facilmente aí, e diz que a amargura, ela é uma situação de difícil que seja a circunstância, nós precisamos assim, guardar da nossa alma essa amargura, esse sentimento de tristeza. A vida tem suas peculiaridades, suas dificuldades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas assim, Paulo vai nos orientar que nós devemos buscar nos livrar da amargura, seja por qual for a razão. Não gostou de alguma coisa, não gostou de um tratamento, não gostou de uma coisa que foi dita, não gostou de alguma coisa, aí vai se amargurar. Paulo está dizendo que a amargura deve estar longe de nós. Amém? Eu sei que tem coisa difícil, claro. Tem coisa que chateia, lógico. Tem coisa que é ruim. Mas, assim, esteja longe de nós a amargura. Precisamos buscar um sentimento que possamos nos libertar, nos livrar da amargura. Essa amargura crônica que parece que está com raiva de todo mundo o tempo todo. Amém? E aí, Paulo vai dizer, e toda cólera. Cólera, ela é um impulso violento, irritação forte que incita alguém contra o outro, a ofender o outro. Amém? Então, assim, cólera é esse sentimento, é essa irritação que leva você a ofender o outro por nada, às vezes. E Paulo está dizendo que isso deve estar longe de nós. Amém? O crente não deve encolerizar-se. Nós podemos nos zangar, ficar chateado, ficar assim revoltado com coisas ruins que acontecem no mundo. E tem muitas coisas ruins que acontecem aí no nosso contexto social de muitas formas, em várias formas. Mas Paulo está dizendo que a cólera, esse impulso violento, ele deve estar longe de nós. O crente não é violento, não é esse crente que vai buscar a violência. Amém? Isso deve estar longe do cristão. E Paulo vai continuar dizendo, longe de vós a ira. A ira na Bíblia, ela está associada à justiça divina. Quando nós olhamos para a Bíblia, a ira vai estar sempre associada à justiça divina. Por isso eu vou lhe recomendar como cristão, como crente em Jesus, que tem a fé em Cristo, exclusiva em Cristo, nós devemos buscar nos livrar da ira. No texto anterior foi explicado, nós podemos nos irar, mas não devemos pecar. Já expliquei isso ontem ou foi anteontem.
Então, Paulo vai dizer, longe de vós a ira. E a ira é esse sentimento que pertence a Deus, a vingança é de Deus. Amém? Deixa eu ler só um texto para colaborar com essa afirmação. Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é de Deus, amados. Se você é cristão, não busque ira com ninguém, vingança de ninguém. Assim, a Bíblia vai nos orientar que a vingança é de Deus. E outra coisa que eu vou lhe ensinar, o verdadeiro crente, ele nem pede que Deus faça vingança, não. Deus sabe como se vingar e Deus é justo, portanto, o cristão, ele não vai buscar essa ira ao ponto de querer vingar-se de alguém. A ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, deixa nas mãos de Deus, tá certo? Nós não podemos nem orar pedindo, Deus mata esse, não, jamais. A vingança pertence a Deus porque Ele sabe fazer a vingança com perfeição, tá certo? Nós não sabemos, não. Vamos fazer besteira. Então, Paulo vai dizer que a ira é ela é esse sentimento, dizer sentimento assim, que está ligado à vontade de Deus. A ira pertence ao Senhor e não a nós, tá certo? Se alguém tem raiva de você porque você é crente, abençoe a vida dele, ore por ele, deixe que Jesus toma conta dele, tá certo? Quem faz o mal, Jesus toma conta, assim como toma conta de quem faz o bem. Mas a gente, nós, o cristão, o crente genuíno, não pode irar-se ao ponto de querer assim, trazer vingança sobre alguém, qualquer que seja a pessoa. E o texto vai dizer ainda, e longe de vós a gritaria. A gritaria, ela é uma expressão que se refere assim, a um momento de alvoroço, né? Gritar, ficar feito um louco aí, gritando, alucinado. Gritar de alegria, se alegrar, dizer oh, glória a Deus, isso não faz mal a ninguém não. Mas a gritaria aqui na Bíblia, ela vai estar ligada a essa expressão em que se refere a um negócio de alvoroço, de barulho, de tumulto, de criar confusão. O crente não cria confusão, tá certo? O crente abençoa, o genuíno crente, quem crê em Cristo, não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, tá certo? Portanto, quem crê em Cristo não anda com gritaria, não anda com alvoroço, não anda com confusão, não anda criando contenda. Amém? Isso é uma palavra para crente. Eu disse a você que a carta do apóstolo Paulo, normalmente as cartas de Paulo, a primeira metade ele fala da doutrina, a segunda metade ele ensina como aplicar essa doutrina, tá certo? Aqui está dizendo que o crente não anda aí com alvoroço, com gritaria, com criando confusão, não. Amém? E o texto vai dizer ainda, e longe de vós a blasfêmia. Blasfêmia, ela é uma ofensa a uma divindade. Então, eu vou recomendar a você assim, existem muitas religiões no mundo, e cada religião tem a sua divindade. Isso é natural, quem quer crer em qualquer coisa aí, é a sua religião, ele tem a sua divindade. E a gente, como cristão, não vai ofender a divindade do outro, não, deixa lá. O que você tem que falar é de Jesus Cristo para ele, que é o Filho de Deus, que veio à Terra para trazer salvação, vida eterna com Deus, tá certo? Mas não ofenda a divindade do outro, deixa lá. Ele quer crer num poste, deixa ele crer no poste. Agora pregue Jesus para ele, que é o verbo da vida, que encarnou, que é o Deus que encarnou, tá certo? Mas assim, o crente não blasfema. Existe aí um texto que ensina a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que isso é outro assunto, tá certo? Aqui a blasfêmia que Paulo está se referindo é você ofender uma divindade. A pessoa quer crer naquilo, deixa ele crer, pregue Jesus para ele, tá certo? Mas não blasfeme da divindade dele, não. Ele quer crer naquilo, você tem que apresentar Jesus, mas não blasfeme, não fale mal da divindade dele, não. Nós somos contra a obra do mal. Satanás, nós somos contra a obra do mal, é outra coisa, é outro assunto. Mas não blasfeme contra a divindade de alguma religião, não. Tá certo? Crente não blasfema contra a divindade dos outros. A gente apresenta Jesus para eles, é o que eu estou fazendo aqui, pelo menos tentando, tá certo? E o texto vai terminar, o versículo 31 de Efésios 4, vai terminar dizendo assim: e bem assim toda malícia, ou seja, esteja distante de vós toda malícia.
A malícia, ela é um comportamento maligno, enganoso, malicioso, perverso, tá certo? Que ele tende a enganar o outro, está fazendo a coisa com o objetivo de enganar, isso é malícia. E Paulo está dizendo que um santo, crente em Jesus Cristo, porque quem é chamado em Cristo, já expliquei em outros textos, se torna santo por essa fé, ele está dizendo que no coração de um santo não tem malícia. Amém? Amado, isso é palavra para crente, tá certo? Para quem crê em Cristo. Se você ainda não crê em Cristo, eu lhe orientaria a ler a Bíblia. Leia o Evangelho de João, ele é gracioso, ele vai lhe ensinar a respeito disso, que ele foi escrito para que nós possamos crer de fato em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e Salvador. Então, eu estou aqui lhe ensinando, lhe orientando, a partir de Efésios 4, versículo 31, essas características graciosas, que eu estou chamando de característica graciosa, que não podem fazer parte da vida de um crente. A amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia contra as entidades, tá certo? E a malícia. Longe de vós, longe de nós, longe de todo qualquer crente, essas coisas. Amém? Portanto, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude, Deus abençoe a tua casa e você seja alvo da revelação de Jesus Cristo, que Cristo é Deus, Ele é Salvador, Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Essa história, todos nós sabemos. Amém? É uma reflexão aqui, que o Senhor possa aí te abençoar. Se esse texto abençoa você, e você ouvindo aí, compartilhe ele com alguém. A intenção aqui é lhe abençoar, é abençoar as pessoas, é fazer com que as pessoas entendam que ser santo não é andar com a áureazinha na cabeça, não, ou voando, né? Não. Quem voa é o Gasparzinho, tá certo? Um crente verdadeiro, ele tem comportamento que transmita a sua vida de crente à sociedade, tá certo? Porque nós temos o reino do céu como garantia, mas vivemos em sociedade para dar exemplo de crente, de santo. Amém? Deus te abençoe. Agora não seja o crentão não, tá certo? Porque o crentão ele quer ter a razão. Aí, quem tem razão é Cristo. Se comporte como cristão e abençoe a sua própria vida, a vida dos outros, em nome de Jesus. É uma breve reflexão. Deus te abençoe e abençoe a tua casa hoje, em nome de Jesus. Amém.